Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Kresh para falar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal, e também o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante a participação da audiência aqui nas edições do Expresso. Estamos aí rumo aos 15 mil inscritos e a gente conta com o apoio e com a ajuda de vocês que vem aí a cada edição do Expresso compartilhando, assistindo, comentando, e é muito importante essa interação e esse engajamento aqui para a gente. Entrando no primeiro assunto dessa edição do Expresso, as explosões dos pagers, dos bips, né, como a gente chamava aqui no Brasil, não é da minha época, mas quando eu vi lá, eu fui pesquisar para ver o que era, né, fui dar uma estudada para saber, e no ação cinematográfica, milhares de aparelhos de comunicação, como pagers e walkie-talkies também, que são aqueles radinhos de comunicação usados por membros do Hezbollah, explodiram no Líbano e também em outros países. Dani, queria saber como isso aconteceu e quais devem ser as circunstâncias, né? Uma operação aí de cinema, de videogame, que o mundo inteiro chamou a atenção do mundo inteiro, né? Pois é, tem muitos aspectos para a gente falar sobre esse assunto. É interessante que vocês falam beeper no Brasil, aqui em Israel eles também chamam de beeper. Até teve um podcast que o título foi Beep, Beep, Boom, porque eles também aqui em Israel eles chamam de beeper. É do meu tempo, da época do século XX, antes de ter telefone. Não tinha celular, mas não tinha telefone smartphone, né? Então, era uma maneira de você receber mensagens rápidas de pessoas que querem falar com você, muita gente que não queria atender o telefone, né, fazia forward para uma empresa de beeper que depois enviava uma mensagem, quer dizer, só para não ficar pessoas importantes não ficarem tendo que atender telefone o tempo todo. Então, foi uma tecnologia que eu usei e que eu achava que tinha acabado. A verdade é que é muito interessante ver o que aconteceu, porque a gente percebe como essas tecnologias antigas para a gente, elas, na verdade, são utilizadas para outros fins, né? Então, eu descobri, né, como muita gente no mundo, que o Hezbollah usa pagers, usa beepers, né? E walkie-talkie. O walkie-talkie, acho que é mais fácil a gente entender, tem muita gente que ainda usa walkie-talkie, crianças até, né, para falar e para ter uma comunicação que não passe pela internet, que não passe por um telefone, né, por um smartphone, né? Então, dá para entender um pouco mais. Mas os pagers também foi uma surpresa. E realmente a gente, assim, eu imagino que todo mundo mais ou menos tenha visto como é que foi essa operação, mas vou só dar né, passar um pouco, fazer um resumo do que aconteceu na terça-feira passada. Mais de milhares, né, acho que foram 4 mil pagers explodiram por todo o Líbano e fora do Líbano também, na fronteira com a Síria, em alguns outros lugares do mundo. E esses beepers, esses pagers estavam nas mãos de membros do Hezbollah, da guerrilha libanesa Hezbollah, que é uma guerrilha que foi criada apenas com o intuito de acabar com Israel. Ela é uma proxy do Irã. Ela tem um braço também político, o Hezbollah hoje também tem cadeiras no parlamento libanês, mas foi criada como uma guerrilha, como um grupo terrorista, e é considerado grupo terrorista nos Estados Unidos, em Israel, acho que na Europa, na maioria dos países. E então, esse grupo terrorista que ele tem como objetivo, como eu falei, a destruição de Israel, e é usado como uma marionete, né, como um proxy do Irã. O Irã tem, nos últimos 20 anos, 18 anos, desde a última guerra que Israel teve contra o Hezbollah, foi em 2006, o Irã enviou toneladas de armamentos e mísseis e foguetes e drones para o Hezbollah através da Síria. Israel tentou, durante esses anos todos, atacar esses comboios
de armamentos que cruzam a Síria em direção ao Hezbollah, conseguiu várias vezes. A gente tem, na última década, muitos conhecimento de muitos casos de comboios que foram atacados por Israel na Síria, mas, obviamente, muitos deles chegaram ao Hezbollah, e o Hezbollah hoje tem milhares, dezenas de milhares de mísseis de longo alcance, teleguiados, mísseis grandões mesmo, não aquelas coisas do Hamas, não foguetes do Hamas, mísseis mesmo grandes, milhares deles voltados contra todo o Estado de Israel. Não é só o norte de Israel que está sofrendo agora, é todo o Estado de Israel. São milhares de mísseis que, aperto de um botão, podem ser lançados contra Israel no momento que o Hezbollah ou o Irã quiser. E isso é o que Israel sofre, né? Quer dizer, sabe em relação ao Hezbollah já desde 2006. Né? Se 2006 Hezbollah já tinha muito armamento, desde então tem muito mais. E Israel sabe dessa ameaça há mais de uma década, né? Quase 2 décadas. Mas era uma coisa meio tipo, olha, eles estão lá, a gente está aqui, não está tendo muita... Vamos lidar com isso depois, tem outras coisas, aquela coisa, né? A gente sempre apagando incêndio, né? A gente, na nossa vida pessoal também, a gente já sabe de coisas que são perigos, né? Sei lá, a gente come muito açúcar, ou a gente fuma cigarro, ou a gente bebe muito, e a gente fala, não, mas isso aí não é para... Essa semana eu tenho que fazer não sei o quê. Então, Israel meio que foi empurrando com a barriga esse problema. Antes mesmo do 7 de outubro, já tinha casos de membros do Hezbollah se aproximando da fronteira. Teve até um caso de que eles construíram tendas bem em cima da fronteira, enquanto que na resolução de cessar-fogo de 2006, que acabou com a guerra entre Israel e Hezbollah, que durou um mês, havia uma resolução da ONU, há uma resolução da ONU até agora, que diz que o Hezbollah tem que ficar quilômetros de distância da fronteira, e aos pouquinhos, com o tempo, e obviamente a ONU não faz nada, ou não está nem aí, a resolução da ONU e nada é a mesma coisa, então eles começaram a se aproximar da fronteira. Então, no dia 7 de outubro, quando o Hamas abriu guerra contra Israel, o Hezbollah já estava em uma posição mais próxima da fronteira, já estava começando a demonstrar, abrir as asinhas, né? mostrar que estava interessado talvez em algum tipo de coisa, talvez se posicionando para alguma coisa que o Irã talvez quisesse já também fazer contra Israel. E a partir, então, no dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas declarou guerra contra Israel, aquele ataque terrorista que matou 1.200 pessoas, estupros e 250 pessoas sequestradas, e ainda tem 101 sequestradas em Israel, né, em Gaza, no cativeiro, o Hezbollah imediatamente já estava em posição, imediatamente abriu fogo contra Israel também. Eu já falei, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui, né? Os objetivos são vários, mas principalmente o de enfraquecer as forças de defesa israelenses no momento que você abre uma outra frente, né, de batalha. Então, o Hezbollah começou a lançar ataques contra o norte de Israel, a gente chama de dedo da Galileia, né? Toda aquela parte mais ao norte de Israel, onde está cidades como Metula, Kiryat Shmona, kibbutzim famosos e históricos como Neot Mordechai, Dan, kibbutzim que você lê em livros como Êxodos, assim, coisas... assentamentos judaicos, assentamentos não no sentido que a gente vê hoje em dia, não, vilarejos e comunidades judaicas que existem há mais de 100 anos, naquela região, né? 150 anos, talvez, naquela região, e o Hezbollah começou a atacar. Israel estava focado em Gaza, né? Na guerra contra o Hamas, e meio que deixou passar, meio que falou, não, algumas bombinhas do Hezbollah não vão... Tá bom, a gente vai também contra-atacar a mesma medida, né? E ficou durante muito tempo essa ideia de que, olha, a gente vai contra-atacar na mesma medida. O Hezbollah não está chegando, não está passando de um nível que seria uma guerra. O Hezbollah está meio que só atacando 5, 10,
15 bombinhas por dia, drones, aí mata um aqui, mata dois aí, mata não sei o quê. Aí chegou a um número de uns 35 ou 40 pessoas que foram mortas em ataques de drones, ataques de mísseis, de foguetes contra essas comunidades no norte de Israel, até o momento em que Israel evacuou, e aí você chegou a um número de mais de 100 mil pessoas evacuadas de suas casas, e essas cidades e comunidades de fronteira começaram, na verdade, começaram a ficar mais, né, começaram a ser atacadas mais comunidades, a quilometragem dos ataques do Hezbollah foi aumentando e foi chegando até a cidades como Rosh Pina, hoje Safed, né, Tzfat, que é uma cidade religiosa onde surgiu a Kabbalah, uma cidade com sinagogas e tal, quer dizer, uma cidade espiritualmente importante. Quer dizer, então começou a baixar, quer dizer, começou em termos de fronteira, se diz aqui que a fronteira com o Líbano começou a baixar e hoje em dia é quilômetros dentro do território israelense. Então, milhares de israelenses já desde o dia 7 de outubro, 8 de outubro de 2023, não moram em suas casas. E a gente vê imagens todos os dias de casas sendo destruídas, locais públicos, sinagogas, museus, o que você quiser que tenha numa cidade ou numa comunidade sendo atacadas por drones e por foguetes. Não morre muito mais gente porque foi todo mundo evacuado e está morando em outro lugar, né? Israel é um lugar muito pequeno, é um país muito pequeno. Você ter toda essa parte norte do país evacuada é bastante percentual do total de Israel. Mas mesmo assim, Israel ainda estava focado mais na guerra, no embate com o Hamas. Até que o que quebrou, na verdade, né, a gota d'água foi aquele ataque do Hezbollah contra Majd al-Shams, que é um vilarejo druso nas colinas do Golan, porque também os ataques começaram também a ir para o norte da Galileia e também para as colinas do Golan, a parte israelense, a parte que Israel anexou das colinas do Golan desde 1967, e lá tem alguns vilarejos drusos, que inclusive muita gente lá se considera até síria, porque eles eram da Síria antes de 1967. Mas, enfim, fazem parte, hoje em dia, tem todos os direitos e deveres de cidadãos israelenses, tem sistema público, sistema de saúde israelense, eles estão lá considerados cidadãos, são os cidadãos de Israel. Então, em junho, acho que foi no final de junho, houve um ataque do Hezbollah contra essa cidade de Majd al-Shams, não são judeus, são drusos, em que morreram 12 crianças que estavam jogando futebol. Acho que eram 12 crianças que estavam jogando futebol. E aí, isso foi a gota d'água para Israel falar, peraí, agora já não é mais brincadeirinha. Tudo bem que a gente já está com essas cidades evacuadas, tal, mas a gente está focando em Gaza, mas isso já foi subindo, quer dizer, a escalada, quando a gente fala em escalada, é justamente isso. Começa com uma bombinha, 2 bombinhas, um mísselzinho, tal, não sei o quê, aí vai escalando, a Israel vai contra-atacando e vai escalando também. Israel matou vários líderes da guerrilha. Né? Toda vez que sai um míssel, uma bomba de algum lugar, a Força Aérea Israelense identifica imediatamente de onde saiu e ataca lá. E ataca né, o local de onde saiu o bombardeio. Então, já morreu muitos, acho que foram mais de 400 membros do Hezbollah que foram mortos nesses contra-ataques israelenses. E aí o Israel mata um líder, como matou aquele Fuad Shukr, né, que era o general do Hezbollah, que estava na Darya, o bairro do Hezbollah, em Beirute. Israel cirurgicamente lançou um ataque, matou o cara. Aí não, então a gente tem que contratar, aí contra-ataca, aí chega um ponto que agora vai ter guerra. Infelizmente, eu aqui no Expresso, desde o 7 de outubro de 2023, a gente fala sobre isso e a gente né, torce para que não haja uma nova frente de batalha real, uma nova guerra real entre Israel e Hezbollah, mas não é uma coisa far-fetched, não é uma coisa que não pode acontecer. A última guerra foi menos de 20 anos, foi em 2006, então pode acontecer e deve provavelmente acontecer, porque a escalada foi escalando tanto que agora não tem mais para onde ir. Israel não pode deixar mais
que mais de 100 mil pessoas não possam voltar para suas cidades, que são cidades centenárias que tem no norte de Israel, um lugar importantíssimo para Israel, Mar da Galileia, onde Jesus andou nas águas, Tiberíades, sabe, o norte, todo o norte desse que a gente chama de dedo da Galileia. Não pode, Israel, que país vai deixar que um outro país do outro lado fica jogando bomba e aí evacua grande parte dos cidadãos e fica por isso mesmo? Como é que pode ser? Quer dizer, então essas pessoas que moram em Metula, em Kiryat Mona, não vão nunca mais voltar para suas casas? As pessoas saíram com uma malinha, sabe? São cidades grandes, com milhares de pessoas, dezenas de milhares. Pronto, virou cidade fantasma, é isso? Quer dizer, então, Israel não pode aceitar isso. E a única maneira de evitar que existem, talvez, tem um cruzamento aí, né? Como evitar, então, que isso continue acontecendo? Existem duas doutrinas, digamos assim, nesse momento aqui em Israel. A primeira doutrina é que, olha, o Hamas, o Hezbollah, na verdade, está fazendo uma linkagem entre os seus ataques contra Israel a partir do dia 7 e 8 de outubro e a guerra em Gaza. Então, o próprio Nasrallah, que é o líder do Hezbollah, diz: acabou a guerra em Gaza, a gente para. Né? Então, tem a primeira doutrina é o seguinte: vamos fazer cessar-fogo, trazer os reféns de volta para Israel, tira todo mundo da faixa de Gaza, tira as tropas israelenses da faixa de Gaza, e aí o Hamas para, né, de atacar. Talvez, né, tem gente que ingenuamente acredita que o Hezbollah então agora vai parar, e aí então vai subir de novo dezenas de quilômetros. Como eu falei, antes do 7 de setembro eles já estavam na fronteira, já estavam planejando alguma coisa contra Israel. Mas tem gente que acha que nesse momento seria o melhor a fazer. Por outro lado, tem gente que acha essa doutrina, provavelmente a doutrina do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que tem essa doutrina da pressão militar. Netanyahu acredita que a única maneira de parar o Hezbollah é atacando, é fazendo, na verdade, um preemptive strike, né? Quer dizer, um ataque preventivo, e começar, na verdade, uma guerra, como aconteceu em 2006, para afastar o Hezbollah da fronteira. Ninguém tem aqui a ingenuidade de achar que o Hezbollah vai sumir. Se Israel, em um ano, não conseguiu acabar com o Hamas, que é muito menor do que o Hezbollah, imagina se ninguém nem fala, vamos acabar com o Hezbollah. Não tem jeito. E todo mundo sabe também que a ideologia anti-Israel, né, é uma ideologia muito forte e que não dá. Infelizmente, Israel, se por algum momento achou que o mundo árabe todo iria reconhecê-lo, tal, que a questão palestina, inclusive, ia ser resolvida no momento em que o mundo árabe, né, os acordos de Abraão, não sei o que tal, e que a gente vai voltar a negociar e que vai resolver a questão palestina, e em algum momento Israel vai ser recebido de braços abertos na região. Está longe disso acontecer algum dia, quem sabe, né, em algumas centenas de anos. Então, tem essas duas doutrinas. Ou vamos fazer o cessar-fogo agora, ou vamos atacar o Hezbollah para fazer com que as pessoas possam voltar para suas casas. O Netanyahu deixou bem claro, em todas as suas ações em relação à questão dos acordos de cessar-fogo com o Hamas, que a parte de fazer acordo com cessar-fogo com o Hamas e trazer os reféns de volta, não quer. Ele poderia ter feito vários acordos com o Hamas nos últimos meses, e a gente tem cada vez mais informações sobre isso, e que o próprio Netanyahu ou o governo torpedeou esses acordos. Então, fica claro que a doutrina do Netanyahu é a doutrina da pressão militar. Aí entra, então, eu já estou falando aqui há 18 minutos sem falar o negócio do que aconteceu dos países, gente, desculpa. Vamos lá, fiquem aqui, né? Vamos acompanhando aqui o processo do pensamento. E aí, então, nessa terça-feira, talvez em resposta ao que os moradores do norte de Israel estão clamando e pedindo, e muitos israelenses, se fizer uma pesquisa de opinião, acreditam que Israel não tinha jeito a não ser atacar o Hezbollah. Então, nessa terça-feira, aconteceu, provavelmente, né, porque Israel não assumiu a autoria, é importante dizer, Israel não assumiu a autoria desse ataque, mas, por algum motivo, na terça-feira, 4.000 beepers ou pagers explodiram
E esses beepers e pagers ficam no lado, as pessoas carregam eles em bolsinhas ou na bolsa ou no bolso da calça, né? São pequenos aparelhos. E isso causou, acho que, 11 mortes no primeiro dia, na terça-feira. No segundo dia, quando já estava todo mundo achando, uau, como aconteceu que 4.000 pagers explodiram de uma hora para outra, matando 11 pessoas e deixando centenas de pessoas feridas, no dia seguinte teve mais explosões de mais 500 walkie-talkies. Quer dizer, então não era só os pagers, os beepers, eram também os walkie-talkies, que teve, então, mais 20 mortes. Então, até agora, a gente está com uma coisa entre 31, eu falei 31, 11 mortes, depois 20, acho que já chegou a 35, talvez tem gente que diz 40 mortos. Sendo que a grande maioria deles de membros do Hezbollah, mas teve também civis. Parece que teve uma menina de 9 anos, mas um número muito pequeno. Você pensar que são 4.500 aparelhos que explodiram e uma menina de 9 anos que morreu, é muito triste, é muito triste. Mas a gente pode chamar isso de... É horrível isso, tem gente que vai dizer, mas você é insensível. Mas se você atacasse, se Israel atacasse, fizesse um ataque convencional, jogando bomba, onde a gente sabe que o Hezbollah usa da mesma técnica do Hamas de se esconder em locais civis, de se esconder em aldeias civis na fronteira com Israel, de se esconder dentro de casas, dentro de mesquitas, dentro de locais onde tem público. Ou no Líbano, em Beirute, tem um bairro inteiro do Hezbollah, a Darya. Quer dizer, se Israel lançasse um ataque convencional, quantos civis iam morrer? Muito mais. Então, é interessante. Vamos ver um pouquinho das imagens, depois eu comento um pouco mais dessa, talvez, da decisão de fazer esse tipo de ataque não convencional, de um ataque cibernético, cinematográfico, e a comparação disso por um ataque convencional. Então, eu queria que você botasse aí primeiro as cenas, acho que todo mundo já viu, né? Algumas explosões foram filmadas, né, em imagens, em câmeras, né? Então, vendo, o cara que estava de boné tinha uma desses beepers e ele cai no chão. Ninguém naquela época sabe o que está acontecendo, assim como ele, ao mesmo tempo, 4.000 beepers explodiram. Tá? Ele estava o beeper estava dentro de uma bolsa ou no bolso do cara, e o cara caiu no chão. Aí mostra aí as ambulâncias, mais de 4.000 pessoas feridas chegando, 3.000 pessoas feridas chegando nos hospitais de Beirute ou do Líbano como um todo, e não tinha lugar para todo mundo, eles tiveram que pedir para as pessoas doarem sangue. Foi um caos também de saúde, né, no setor sanitário de saúde libanês. E tem outras imagens também que eu não sei se nessa reportagem está mostrando, de outras explosões. Passa um pouquinho, João, vê se mostra mais um pouquinho de explosão. Volta um pouquinho aqui. Chega no finalzinho, mais um pouco. Aqui, aí. Isso. Aqui mostra o caos no meio da rua quando começaram as explosões. Essa foi a primeira imagem que eu vi, inclusive, de pessoas chamando, não sei o que. Teve algumas outras câmeras que eu não botei, não está nesse vídeo, desculpa. Mas deu para entender que as pessoas estão no meio da rua, de repente explode aqui, né, perto no bolso da calça, uma coisa assim. E no dia seguinte, walkie-talkies, mas walkie-talkies não foram muito pegos nas câmeras de segurança, porque é mais realmente usados em campos militares, paramilitares, na Síria, no Líbano. Né? Agora, a pergunta é, antes de eu falar um pouco sobre, né, isso versus um ataque convencional, como isso pode ter acontecido? Né? Como que esses beepers, esses pagers chegaram aos bolsos e às bolsas de militantes do Hezbollah? Obviamente, não é uma operação de inteligência, de espionagem, que pode ter acontecido em poucos meses. Né? Provavelmente é uma operação que já foi programada e pensada há anos.
Inclusive, há algumas informações sobre empresas relacionadas à venda desses aparelhos, ao conserto desses aparelhos, que empresas de fachada, né, empresas laranja, que foram criadas na Hungria, por exemplo, tem uma empresa de fachada que foi criada, que seria a empresa que fez a ligação entre a empresa que produziu esses beepers e o Hezbollah. Essa empresa já existia há 2 anos na Hungria, uma empresa de fachada chamada BAC, que já existia na Hungria há 2 anos. Já tinha gente lá trabalhando. Na verdade, alguns repórteres tentaram chegar lá e viram que não tinha ninguém trabalhando, era uma empresa de fachada. Já existia já há 2 anos. Né? Quer dizer, uma operação dessa de você botar a mão um grupo grande, né, um número grande de aparelhos que vão ser enviados, que foram pedidos pelo Hezbollah e foram enviados de uma empresa qualquer que produziu. Você colocar a mão, né, no envio, né, nessa produção, logística, né, da logística, né, de como que chegou de um lado para o outro, você chegar, né, nesses pagers, nesses beepers, e aí você desviar esses beepers de alguma forma para algum lugar, porque provavelmente foi o que aconteceu. Esses beepers foram desviados em algum lugar e foram abertos um por um, e em vez de uma das baterias, eram 2 baterias, em vez de uma das baterias colocar no lugar uma bateria com explosivo. Porque não é que a bateria foi esquentando e explodiu, que nem tinha teve aquele telefone Samsung, uma época que explodia. Não é isso. Não é que a bateria esquentou e explodiu, porque senão isso não aconteceria ao mesmo tempo em 4.000 aparelhos, né? Depende de, sei lá, se você tivesse um lugar mais frio, ia demorar um pouco mais para o aparelho esquentar. Um lugar mais quente demora menos tempo. Mas como é que explodiu ao mesmo tempo? É porque era um explosivo mesmo que estava lá. Não é que a bateria esquentou. Né? Então, no lugar de uma das baterias foi colocado um dispositivo de explosivo. Você aperta o botão e explode. Né? Então, eu peguei um vídeo aqui na internet acho que é um canal do YouTube que lida com essas coisas de espionagem e operações desse tipo, que eles meio que explicam. Eu não sei se as informações deles são as informações corretas, porque eles fizeram um vídeo 2, 3 dias depois. Acho que as informações finais a gente vai saber, ou se é que a gente vai saber em algum momento, mas como isso foi feito em termos logísticos, em termos tecnológicos, a gente também não sabe todos os detalhes. Mas esse vídeo que eu vou colocar em inglês, desculpa, mas em inglês, meio que mostra mais ou menos o que provavelmente deve ter acontecido. Põe aí, João. Reportedly ordered around 5,000 pagers from Taiwan, a country known for producing about 90% of the world's most advanced semiconductors. These pagers were destined for Lebanon. However, what makes this story particularly intriguing is what allegedly happened during the shipment process. At some point along the way, a spy agency is believed to have intercepted the shipment and tampered with the pagers. They discreetly altered the internal components, replacing one of the 2 identical batteries with a hidden explosive device. This modification was done so subtly that it went unnoticed. Once the changes were made, the altered pagers were quietly sent back to Hezbollah as if nothing had happened. To help you understand better about the explosive pager, let's take a look at how it works. At its core, the battery powers the entire device. This is the speaker and emits audio alerts to notify the user of incoming messages. The motor adds a physical vibration alert, making the pager effective in silent mode. The radio antenna coil receives wireless signals like VHS, and the microprocessor converts these signals into readable messages. In short, these are often low-tech and difficult to track. Inside a typical pager, you'll notice these components working together, particularly the batteries which power the device. Now, let's consider a hypothetical scenario. Imagine you're looking at 2 identical batteries inside the pager. Although this is speculative, if it were part of a spy agency, we might consider disguising one of the 2 identical batteries for a different purpose. One battery would provide the necessary power for the device, while the other could potentially serve as an explosive cleverly concealed within the pager. To expand on this theory, an alkaline A8 battery weighs approximately 23 grams. Interestingly, reports in the news have mentioned that an explosive weighing about 20 grams was detonated.
This similarity in weight lends some plausibility to Acho the que idea pode dar uma parada aí. used as a Só para resumir o que o vídeo disse, é que provavelmente, segundo esse vídeo, das duas baterias que tinham dentro dos pagers, uma delas foi, na verdade, substituída por um explosivo que parece que foi fantasiado de bateria. Tá? E isso faz sentido, porque esses pagers, né, esses beepers, eles chegaram às mãos desses militantes do Hezbollah há poucos meses. Inclusive, tem alguns que receberam dias antes da explosão. Então, na verdade, era uma remessa que foi enviada de Taiwan ou de algum lugar onde foi interceptada. Eu já ouvi hoje dizendo que, na verdade, uma empresa israelense que, na verdade, confeccionou os pagers. Não é que ela foi desviada, a remessa foi desviada. Quer dizer, a gente não sabe exatamente como, mas provavelmente o que aconteceu foi isso. O explosivo foi colocado lá dentro, um explosivo pequenininho, disfarçado de pilha. E isso foi enviado. E realmente faz sentido, porque senão a gente poderia, se fosse uma coisa que tivesse essa remessa, tivesse acontecido há muito tempo, a bateria, uma das pilhas só, não duraria muito tempo, né? Você tem que ter duas baterias para o aparelho funcionar durante muito tempo. Então, na verdade, faz sentido que as baterias, que tenha uma bateria só e a outra seja um explosivo. Apesar de eu ter dito que essa é uma operação que deve ter durado anos, né? Uma empresa falsa na Hungria e em Taiwan, esse desvio, não sei o quê, todo mundo entende que o envio, né, e a entrega desses pagers ao Hezbollah aconteceu realmente nos últimos meses. Então, talvez tenha sido uma operação que, em certo momento, o governo israelense, se é que foi o governo israelense, novamente, não admitiu, tá? Não assumiu. Se é que foi o Mossad ou o governo israelense, falou, olha, a gente tem essa operação que a gente já pensou há alguns anos, a gente tem esse ás na manga, a gente tem esse coelho na cartola, quer usar? Né? E aí foi que foi tomada a decisão de utilizar. Realmente é uma operação cinematográfica, uma coisa incrível, que pessoas que gostam desse tipo de espionagem e coisa cibernética tal, estão assim de queixo caído. O próprio líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, já falou que ele nunca viu nada como isso, que o grupo realmente sofreu perdas, muitos membros do grupo ficaram cegos, porque eles receberam uma mensagem, como se fosse uma mensagem, e aí no momento que eles apertavam para ver a mensagem, é que explodiu. Apesar de que a gente viu esse vídeo do cara, não sei se o cara apertou, não sei muito bem como é que aconteceu, mas muitos estavam com o aparelho perto do rosto e ficaram cegos. Inclusive tem uma imagem de um avião cheio de homens com bandagens na cara sendo mandados para Teherã, para ser tratados em hospitais no Irã, porque não tem lugar mais nos hospitais do Líbano para tratar essas pessoas. Tá? Então, muita gente ficou cega e tal. Realmente uma coisa cinematográfica. Mas, novamente, surgiram críticas no mundo todo, obviamente. Né? Se fosse uma coisa que um outro país tivesse feito em guerra com outro, qualquer outro país que não fosse Israel, acho que as pessoas iam estar um pouco mais, uau, que coisa incrível. Como é Israel, a priori, muita gente já fala, é maldade. Os israelenses são maus, é um atentado terrorista, não sei o quê. Eu não vou dizer o que as pessoas têm que achar ou não têm que achar. Mas isso não... o que se espera de Israel não é tentar o máximo possível acabar com o terrorismo de maneira cirúrgica e com o menos possível de civis envolvidos? Essa operação não é exatamente isso. O que se espera de Israel, então? Não lutar contra o terrorismo. O que se espera de Israel é parar de existir. Porque se Israel não lutar contra o Hezbollah e lutar contra o Hamas, acabou Israel. Então, se o mundo espera que Israel acabe, beleza, então é só falar isso mesmo e votar na ONU a destituição do Estado de Israel. Assim, aí os israelenses vão entender que o que o mundo quer é que Israel não exista. No momento em que Israel existe e tem inimigos em todos os lados que ficam o tempo todo atacando Israel, o que se espera de Israel e o mundo todo pede? Ok, ataquem, vocês têm direito de defesa, mas, por favor, o menos possível de civis. Essa não é exatamente isso. Tudo bem, morreu uma menina de 9 anos, é horrível isso. Mas o Hezbollah matou mais de 50 israelenses civis nos últimos meses. Alguém falou alguma coisa contra o Hezbollah?
Não me lembro, sei lá, de ter 12 visto. crianças, né, Dani? Tava 12 jogando bola lá, crianças. como você Alguém falou, falou né, que. em Malutá de Champs. Não, pois é, 12 crianças lá no Imagem de Champs. Mas aí, então, Israel é mal, porque fez uma operação de 4.000 aparelhos que morreu uma criança. Se você pegar no histórico de guerras mundiais, eu não sei, parece um percentual pequeno, apesar de trágico, porque cada pessoa é um mundo. Tá? Agora, o que se espera, então, de Israel? Que não faça nada nunca. Ou que faça tudo limpinho, ou que ninguém saiba. Né? Se ninguém souber, tá ótimo. Mas se ficou sabendo o mundo todo e morreu uma pessoa, um civil ou 5 civis, atentado terrorista. Contra uma operação, um grupo terrorista que está atacando há um ano o Israel. Chamar isso de atentado terrorista é incrível. É fazer spin, sabe? É uma coisa incrível, eu acho, chutzpah das pessoas de chamar uma operação dessa de atentado terrorista. Eu posso entrar em muito mais aspectos, mas a gente queria fazer um expresso um pouco menor hoje. Já estou falando há 36 minutos, então vamos passar para o próximo item. Não, de fato, foi o assunto da semana no mundo inteiro. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tá sem um X, né? O Twitter, o antigo Twitter, eu acho que se tivesse, ia reverberar ainda mais, mas nos grupos de WhatsApp, na imprensa, pessoas que não cobrem política internacional, que não falam do conflito desde 7 de outubro, passaram a falar, assim, as pessoas ficaram impressionadas, impactadas. A gente tem, né, especulações, o vídeo mostra do que provavelmente aconteceu, se foi na logística, se de fato essa bateria foi substituída pela né, mesma estrutura, mas com explosivos ali, mas só o fato de ser um ataque preciso, localizado, mostra que taticamente foi uma ação muito bem pensada, muito bem planejada e assim, uma coisa, né, Dani, as pessoas, sem entrar no juízo de valor aqui, mas essas mesmas pessoas, né, que condenam, que chamam, o que Israel fez no Líbano, né, agora aí com os membros do Hezbollah, que, enfim, como você falou, né, infelizmente ali civis podiam estar próximas de algum membro da guerrilha e acabou sendo ferido, ou no caso dessa menina que infelizmente morreu, mas diariamente o Hezbollah ataca, como você falou, né, casas, vilarejos, kibbutzins, no norte de Israel, 100 mil pessoas, né, no país inteiro desabrigadas, né, refugiados dentro do seu próprio país. E, né, eu estava aí quando aconteceu esse ataque lá com as 12 crianças que estavam no campo de futebol, podiam ser futuros atletas olímpicos, do Mundial aí dos 2032, quem sabe aí jogando pela na seleção de futebol, e que o sonho foi destruído e você não vê as pessoas com nota de solidariedade, clamando, né, porque o Hezbollah pare de atacar o norte de Israel e que as pessoas Cadê as retornem para pessoas suas fazendo casas. abaixo-assinado, fazendo manifestação no meio da rua contra o Hezbollah? Cadê? É só contra Israel. As pessoas são a Exato. favor do Hezbollah no Brasil, eu não entendo. Entendeu? Se é, então fala direto. Né? Quer dizer, acho que as pessoas que falam direto, que andam com o modelo do Hamas e falam direto contra Israel, que Israel tem que acabar, são as mais honestas. Pelo menos eu respeito elas por isso. Entendeu? Agora, se você né, é contra uma operação dessas, que Israel fez de maneira cirúrgica, as pessoas que tinham esses aparelhos eram do Hezbollah. O que se pensa de Israel em Gaza também, né? Vocês têm que saber quem é civil, quem é militar. Os caras andam à paisana, os caras se escondem dentro da população civil, mas vocês têm que saber com inteligência quem é mal e quem é bom. Separar o joio do trigo. Não foi exatamente isso que aconteceu agora? Quem tinha esses peixes era só membro do Hezbollah. E, por incrível que pareça, né, por algum motivo interessante, também o embaixador do Irã em Beirute tinha esse pager. Por acaso, chegou a ele de alguma forma. Quer dizer, então, e aí reclama, diz que é atentado terrorista. Então, o que se espera de Israel não fazer nunca nada. Realmente não faz nada. Quer dizer, então, eu acho muito, muito interessante essas reações. Só para fechando, Tá. que
apesar de tudo isso, quer dizer, a pergunta que se faz aqui, todo mundo aqui em Israel ficou, uau, que incrível as nossas habilidades tecnológicas. De novo, Israel não assumiu, tá? Mas os israelenses falam, se fomos nós, que incríveis as habilidades tecnológicas. Mas, como que isso não foi colocado em prática no dia 7 de outubro? Como que no dia 7 de outubro essa habilidade toda não evitou que teve esse ataque low-tech, ataque low-tech do pessoal do Hamas? Quer dizer, qual era a concepção, a ideia, que estava acontecendo naquele dia que Israel foi pego de calças curtas? E a segunda coisa é a seguinte, será que esse ataque, incrível como tenha sido, estrategicamente vai terminar a guerra com o Hezbollah, quer dizer, vai evitar uma guerra com o Hezbollah, ou vai fazer, principalmente, que os moradores voltem às suas casas, no norte de Israel? Essa é outra pergunta que as pessoas se fazem. Será que isso, apesar de Israel demonstrar essa coisa, olha só nossas habilidades, será que isso leva ao objetivo final, que é uma calmaria na fronteira? Essa é a grande pergunta que se faz. E a resposta que foi dada pelo Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, é que não. É que ele fez um discurso ontem falando o seguinte, inclusive com um vermelho atrás, né, uma coisa meio vermelha, a cor da vingança atrás, e ele falando o seguinte, se vocês fizeram isso porque vocês querem que os 100 mil moradores voltem a morar em suas casas, vocês não vão conseguir. A gente vai continuar atacando, porque a gente não vai dar a vocês o que vocês querem. A gente vai fazer tudo para não dar a vocês o que vocês querem. Se o objetivo de vocês é esse, vocês não vão alcançar esse objetivo. E hoje já caiu 150 mísseis em Israel e projéteis como um todo no norte de Israel. 150. Eu espero que... Alguém falou isso em alguma televisão aí, em algum lugar? Que só hoje foram 150, sem contar mais 100 ontem, mais 70 anteontem. Quer dizer, então o Nasrallah, ele não só falou, eu não vou dar o que vocês querem, vou continuar. Como ele falou, só vai parar, de novo, ele fez essa ligação com Gaza, ele falou, só vai parar quando tiver um acordo de cessar-fogo e sair os israelenses saírem de Gaza. Ele fez essa ligação com Gaza que não tem absolutamente nada a ver, é uma coisa que ele... É porque assim, né, ele odeia Israel, o Hamas odeia Israel, ótimo, vou defender o meu amiguinho que odeia Israel. Mas não tem nenhuma ligação entre uma coisa e outra, entre o que acontece. O Hamas é palestinos, tem um conflito entre Israel e palestinos, etc. O Hezbollah no Líbano não tem conflito nenhum. O que é as fazendas do Shebá, isso não é conflito territorial, que se preze. Não tem conflito nenhum. Israel não tem nenhuma assentamento, colônia, sei lá o quê, no Líbano. Não tem nenhum conflito territorial. Não são palestinos, são libaneses. Quer dizer, qual é isso de ficar falando nós somos os grandes protetores dos palestinos? Entendeu? Então, o Nasrallah está fazendo essa ligação, que é uma ligação puramente de ódio contra Israel, não tem nenhum motivo específico. Tá? Quer dizer, então, como é que vai... A outra coisa é a seguinte, as pessoas acham que isso foi... Essa tática, né, foi usada por causa dessa doutrina do Netanyahu de pressão militar. Quer dizer, o Netanyahu querendo fazer cada vez mais pressão militar, achando que isso vai ou acabar com a guerra, ou vai fazer com que ele empurre a barriga, ele consiga empurrar com a barriga, que é o grande mestrado, né, dele em política, é empurrar coisas com a barriga. Ele quer empurrar com a barriga esse conflito até as eleições americanas, já falei isso. Ele quer empurrar com a barriga, então ele quer começar uma outra fronte, tudo para não terminar aquela outra de Gaza. Quer dizer, é o que muitas pessoas acham aqui. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que fala, inclusive os próprios moradores do norte, que não tinha jeito. Que o Netanyahu, na verdade, está fazendo uma coisa que eles estão pedindo já há vários meses, e que o Netanyahu não estava fazendo. O Netanyahu estava ignorando meio que o norte. Só agora, essa semana, que houve uma votação no gabinete de guerra, incluindo a volta dos moradores das cidades do norte como um dos objetivos da guerra, do que está acontecendo. Quer dizer, então você tem pessoas que falam de uma maneira, pessoas que falam de outra, como tudo aqui é cheio de nuances, é cheio de cinza, nada é branco e preto aqui, é tudo cheio de nuances, tudo será que ele está fazendo isso politicamente, mas, por outro lado, tinha que fazer mesmo?
Ou será que ele não que ele deveria na verdade fazer guerra geral com o Irã agora? Tem gente que fala isso. Quer dizer, tem gente que fala, então vamos aproveitar agora e fazer guerra e chegar no Irã também. E tem gente que fala, não, cessar fogo agora, dá tudo o que eles querem para trazer os reféns de volta, e o Nasrallah fica lá, ganhou a guerra, e o Hamas ganhou a guerra para trazer os reféns de volta. Quer dizer, até a população drusa, quando estava aí que teve o ataque, né, Dani? Eles pediram a resposta, pediram que, né? Exatamente. Quer dizer, então, infelizmente, nada é certinho, tudo é cheio de nuance aqui, e tudo que se pensa na comunidade judaica, né, brasileira sobre será que está fazendo certo, não está fazendo, são os questionamentos internos aqui também. Tá? Ninguém está 100% certo de que isso foi bom ou foi ruim, mas uma das coisas que vocês aí que estão assistindo podem ter certeza é que ninguém saiu no meio da rua comemorando a morte de ninguém. Ninguém saiu no meio da rua distribuindo doce, feliz da vida que morreram um montão de gente mesmo que fosse gente do Hezbollah, ninguém está feliz da vida que morreu um menino de 9 anos. As pessoas estão achando incrível realmente essa questão tecnológica e cibernética, há muitos memes e tudo, mas não, as pessoas não saíram para dançar no meio da rua. Ninguém está feliz com nada disso. Todo mundo queria que tudo isso, esse pesadelo acabasse e a gente vivesse em paz. É isso, a gente vai seguir acompanhando aqui os desdobramentos, né, dessa operação, como a Dani bem pontuou. Israel não assumiu a autoria desse ataque coordenado contra esses pagers aí, usados pela guerrilha xiita libanesa Hezbollah, né, e também pelo embaixador do Irã no Líbano, né? A gente sabe que o Irã, até por ser um país de maioria xiita, é um dos maiores financiadores, apoiadores financeiros e militar também do Hezbollah, e a gente vai seguir aqui acompanhando o desdobramento disso, da situação no norte, né? Dani falou aí, o Hezbollah continua atacando e disparando foguetes contra o norte de Israel, e nos canais aqui do Instituto Brasil-Israel a gente vai seguir atualizando. Entrando no segundo e último assunto aqui do Expresso, a gente vai fazer essa edição hoje, a gente dedicou esse tempo aí a falar sobre essa operação dos pagers, um episódio envolvendo o Irã também, né, Dani, que é um espião israelense que foi recrutado pelo Irã. A prisão do empresário Moti Maman, de 73 anos, de Ashkelon, que foi preso, né, por supostamente espionar para o Irã, incluindo planejar ataques em Israel. Essa informação foi revelada após uma operação conjunta do Shin Bet e da polícia. E, Dani, como isso aconteceu, que envolveu esse recrutamento desse senhor aí de 73 anos, outros israelenses também estão sendo recrutados pelo Irã para espionar Israel. É uma história, dá para dizer que essa também é de filme, né? Também é de filme. A gente está hoje com tudo espionagem James Bond aqui, né? Essa edição. Então, nesse caso, a gente pode imaginar, ninguém né, ingênuo, de não achar que há toda uma movimentação no underground do mundo da espionagem, a gente viu, né, toda essa questão dos pagers, e o Irã está já há muito tempo tentando, através, inclusive, da Turquia, né, eles usam muito a Turquia como ground zero para isso, né, que a Turquia fica no meio dos mundos, né, a Turquia, os iranianos podem circular, e aí muito israelense vai para lá também, então é um lugar assim meio que, que misto, onde se encontram, né? Então, o Irã está já há algum tempo tentando atrair, recrutar espiões israelenses que possam fazer alguma coisa em Israel contra personalidades israelenses, políticos israelenses, ou pelo menos buscar e coletar informações para o Irã. Tá? Então, esse caso foi de um empresário, um cara chamado Moti Maman, de 73 anos, morador de Ashkelon, que foi preso alguns meses atrás, ninguém sabia o motivo, inclusive tinha censura em volta de toda esse acontecimento, e aí, nos últimos dias aqui, a gente ficou sabendo de tudo que aconteceu. Ele foi recrutado, né? Na verdade, ele morou na Turquia por muitos anos, ele tem negócios, teve negócios em algum momento na Turquia, e ele foi recrutado na Turquia
por um agente iraniano. Ele aceitou, e 2 vezes para o Irã, ele foi dentro de bagagem de carro, levaram ele para o outro lado da fronteira, e ele aceitou conversar com algum agente operativo iraniano, que ofereceram para eles, pediram para ele fazer várias coisas, e ele pediu dinheiro, ele pediu $1 milhão em troca do que ele supostamente faria, e ao que tudo indica, o que pediram para ele foi, primeiro, de alguma forma tentar assassinar o Netanyahu, o Yoav Gallant e o chefe do Mossad também, tá? Ronen Bar. Quer dizer, a ideia era ele conseguir assassinar uma dessas 3 personalidades. E aí ele teria dito, mas eu não tenho como, eles caras têm muita gente, não tem como assassinar. Então eles falaram, então algum prefeito, alguma outra personalidade importante, tal, não sei o quê, e aí ele, não sei o que ele falou, tal. Isso tudo eu estou falando de primeiras informações, eu também não tenho muitas informações, vocês podem imaginar que essas informações vão saindo aos pouquinhos. E aí, no final, eles falaram também, então você pode também buscar, tirar fotos, levar dinheiro para a gente conseguir recrutar mais gente. Quer dizer, houve vários pedidos de que ele fizesse várias ações em Israel contra o Netanyahu e o governo dele, e também em prol, né, de coleta de informações para o Irã. O que passou na cabeça dele, não se sabe. Ao que tudo indica, ele era um cara de extrema direita, ele é um cara de extrema direita, um cara que, inclusive, acha que o Netanyahu é muito fraco, que o Netanyahu tinha que fazer alguma coisa a mais, que não sei o quê. Então, nisso, ele começou a ficar anti-Netanyahu, porque ele achou que o Netanyahu não está lidando com a guerra da maneira que ele deveria, com mais força. E aí, disso, ele foi sendo, então, levado a crer que a maneira de lidar, de acabar com isso seria, talvez, assassinando o Netanyahu, né? E aí, outros pedidos, enfim, eu não sei muito bem se é isso, né? Pode ser que outras informações cheguem, né? E a gente saiba em algum momento o que passou pela cabeça dele, quais foram os objetivos dele, mas o que importa é que a gente tem aí um exemplo de um recrutamento de um judeu israelense de 73 anos. E, ao que tudo indica, essas tentativas do Irã de recrutar israelenses estão acontecendo cada vez mais, e principalmente jovens da minoria árabe israelense, mas também muitos judeus do mundo criminoso, do mundo do submundo criminoso aqui em Israel, máfias, né, internas que todo país tem, Israel também tem, e que, obviamente, o objetivo dessas pessoas que seriam recrutadas é dinheiro. Eles querem, em troca, muito dinheiro, $milhões, tal, tudo, e aí eles aceitariam fazer algum tipo de coisa em prol do Irã. Então, cada vez mais a polícia e, enfim, os serviços de segurança estão descobrindo esse tipo de tentativas, e esse é um exemplo de que não é da minoria árabe israelense, não é uma pessoa especificamente pró-Irã, anti-sionista, é um cara de 73 anos que nasceu em Israel, acho que mora em Ashkelon, tem a foto dele aí. Você olha para a cara dele e você acha que ele é um vovozinho de 73 anos, e ele teve a cabeça, né, lavada, brainwashed nessas ligações todas com agentes iranianos na Turquia, teve alguns turcos envolvidos também. Então, é só mais um aspecto do que Israel está tendo que lidar nesses últimos tempos, e, na verdade, dessa guerra que já existe entre Israel e Irã. É uma guerra que estava, né, em morna antes do 7 de outubro e que está crescendo cada vez mais. Mais um aspecto aí da complexidade, né, de Israel. Dessa vez aí a gente sempre, né, normalmente quando fala né, de árabes israelenses, os cidadãos árabes de outros países que acabam indo para Israel, os cidadãos palestinos, né, que acabam entrando em Israel e, enfim, sendo recrutado, né, por esses grupos fundamentalistas, e dessa vez um cidadão judeu de 73 anos de idade recrutado aí para cometer atos terroristas contra Israel. Eu acho que essa semana, como a Dani falou, situações cinematográficas, né, que a gente vem acompanhando, essas histórias dos pagers e essa daí desse senhor de Ashkelon, que
como a gente sempre vem falando aqui, né, Dani, mostra toda a complexidade e que não temos respostas fáceis, né, para uma situação de conflito como essa aí que tem se intensificado desde o dia 7 de outubro. Com isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso Israel. A gente dedicou aqui um tempinho para falar sobre essa história, né, dos pagers. Quero agradecer a você que chegou aqui até o final do episódio, agradecer a Dani também por comentar, atualizar aí, trazer mais detalhes, né, sobre essa operação. Pedir para você que está nos assistindo deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição em nosso canal, rumo aos 15 mil inscritos. Também o seu comentário aqui embaixo. Vou deixar anexado aqui também no vídeo a íntegra desse vídeo que a Dani sugeriu, que detalha como que foi, né, a provável logística e operação das explosões desses pagers. O vídeo, infelizmente, é em inglês, mas tem legendas também, legendas automáticas do YouTube, dá para acompanhar, a gente vai deixar aqui na descrição também. E até sexta-feira que vem. Tchau, gente. Até semana que vem.